Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Lourdes Carolina Gagetti sobre o livro Além do Véu. Lourdes, antes da gente continuar aqui falando, começar falando, na verdade, sobre a história, vamos fechar aquela coisa, aquela explicação que você estava dando, aproveitar a sua didática, né? Para falar dessa coisa dos formas de pensamento, né? Porque o livro nós comentamos que começa com sonhos, aí depois a gente já entra nessa história do livro, né? Uhum. Então, Marizilda, a forma pensamento é o pensamento quase que materializado, não é? Isso, né? Nós temos uma capacidade incrível, nós muitas vezes desconhecemos a força mental que nós temos. Então, a nossa vontade, né? E nós criamos. Jesus não foi que disse que ao pensar no mal, já o mal está feito? Pois é. Por quê? O que acontece quando nós pensamos no mal? Nós primeiro usamos os fluidos pesados, né, que encontramos no plano etérico, né, que encontramos no ar, que encontramos aqui em toda a nossa volta, no fluido, né, no fluido que envolve o planeta. Então, nós vamos usar a pior espécie de fluidos que tem para um pensamento mau. É que nem usar uma gasolina azul de avião, né? E uma gasolina querosene, por exemplo. Sim, né? certo. Então, no fim do gasto, quando se queimou aquilo, você vai ter um resíduo do querosene fuliginoso, um resíduo pesado. E se for uma gasolina azul, você não vai ter tanto, esses resíduos não serão tão assim materializados, densos, né? E com o nosso pensamento, a mesma coisa. Quando você pensa coisa boa, está sempre em contato com o plano espiritual, pelo menos está fazendo de tudo para manter um pensamento elevado, você vai estar envolta por fluidos tenuíssimos, fluidos leves, e você vai criar formas bonitas, né? Você vai pensar numa flor, você vai criar um jardim, tudo assim pela sua mente. E aquelas formas, pensamentos que você cria, elas parecem até ter vida, né? E, na verdade, elas têm uma vida fictícia. Né? Elas têm uma vida fictícia e elas perduram com o formato delas, enquanto estivermos sustentando pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. E nós somos identificados por isso, né? Também por isso, né? Também por isso. Porque são formas que ficam rodeando, ficam na nossa aura, né? E fica no espaço, né? Ali como seres mesmo vivos, apesar de não serem, né? E os espíritos, muitas vezes, os espíritos bons, muitas vezes eles se valem de formas, pensamentos também, para materializar alguma coisa para nos ajudar, como aquela história que eu estava te contando, né, da minha amiga, que de repente surgiu um monte de pessoas, ela estava sendo perseguida por 2 homens, e ela estava orando e com medo daqueles homens. Então, de repente, saiu de uma casa um monte de pessoas, dezenas de pessoas, né? E aí bloqueou a passagem desses 2 homens. Então, isso que aconteceu com ela, foi planejado, foi feito pelo plano espiritual para salvá-la, porque se materializou de uma tal forma que os homens pensaram, poxa, agora não podemos fazer nada com ela, porque vamos ter um monte de testemunhas. E, no entanto, não tinha nada, aquilo de repente desapareceu. E isso acontece. No livro nós contamos um fato assim. Como é também, importante, né? como é importante o pensamento. Como é importante. Da mesma forma que nós criamos coisas bonitas, maravilhosas, de acordo com o nosso padrão, de acordo com os nossos sentimentos, nós também podemos criar coisas negativas. Por isso, Maria Isilda, que perdoar é um ato de sabedoria. É um ato inteligente você perdoar. Porque enquanto você não perdoa, você só está pensando negatividades. Está criando negatividades, né, ao seu redor. E está atraindo mais, está atraindo mais ainda. Então, você até pode prejudicar o seu semelhante com o seu pensamento. Se o seu semelhante estiver na mesma sintonia que você. Mas você também vai prejudicar primeiro você.
porque esse sentimento saiu de você e já deixou aquela fuligem grosseira da qual nós falamos. Mas vamos começar a falar do Aramis e da Clara, né? Que são os personagens principais desse livro, né, Lourdes? Isso. Ele tem sonhos e não entende, e ela quer ajudá-lo, mas também ainda não sabe como, né? Ele tem sonhos porque aquilo ficou muito gravado, né? Criou calo na mente espiritual dele por um ato que ele cometeu no passado, em vidas passadas, né? E ele teve essa experiência desagradável de ser preso, de ser quase morto, né? Enforcado. Isso. Então, ele via fazendo a forca para ele, eles sabiam que estavam querendo matá-lo, mas ele acordava assim, assustado, porque ele, naquela vida, ele não tinha nada que o desabonasse. Sim. Ele era um bom marido e tal, e se davam muito bem, só que ele tinha aquele sonho que ele não compreendia, e era uma coisa do passado, aquele passado que afluiu ao consciente. É interessante que ele se sentia quase enforcado, mas ele sabia que ele não tinha sido, né? É Ele muito sabia interessante que, isso, né? ele sabia, ele ainda diz, né? Se eu morri enforcado, não foi dessa vez, né? É muito interessante. Mas, Lourdes, nós vamos eu tenho um recadinho para dar e a gente volta Pois já não. falando mais do livro, tá Vontade, certo? Maria Júlia. A IP, marca do detergente mais vendido do Brasil, tem um recado para você sobre a economia de água. Isso mesmo, porque nunca foi tão importante economizar a água, assim como você já faz ao usar o detergente IP. Fechar a torneira enquanto ensaboar a louça, usar a máquina de lavar roupas sempre na capacidade máxima, escovar os dentes com a torneira fechada e se ensaboar no banho com o chuveiro desligado são dicas simples que provavelmente você já ouviu por aí, mas que precisam ser postas em prática no nosso dia a dia. Economizar água hoje é garantir a água do amanhã. Vamos manter o uso consciente. Pense nisso. Vamos ver o comercial do detergente P, que faz mais espuma, rende mais e é o mais vendido do Brasil? O detergente P é o mais vendido do Brasil porque tem muita qualidade. Jonas, ajuda aqui! E agora, IP está com fórmula ainda melhor, mais consistente, faz muita espuma, rende mais e você gasta menos. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos um pouquinho mais com a Lourdes Carolina Gagete falando sobre Além do Véu. Até já.